Abelhinha na missão, espalhando informação. Bom, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a diferença das abelhas sem ferrão para as abelhas com ferrão, mas isso só depois da vinheta. Antes de começarmos a falar sobre a diferença entre as espécies de abelhas, é muito importante dizer que todas as abelhas, de modo geral, são muito importantes para o equilíbrio ecológico e para o equilíbrio ambiental. Mas as abelhas sem ferrão e com ferrão têm grandes diferenças. Por exemplo, a abelha sem ferrão, elas são do gênero Meliponineus e elas são da tribo Meliponine. E essa tribo, ela é muito grande mesmo. Mas as mais conhecidas são as subvariações delas, que são as frisomelitas, as trigonas e as melíponas. As abelhas sem ferrão, apesar do nome, elas têm sim ferrão, mas esse ferrão ele é atrofiado. Assim, as abelhas não conseguem ferroar. O modo de defesa delas é apenas com mordidas, assim como as formigas fazem. Já as abelhas com ferrão, também conhecidas como as apis melíferas, elas são abelhas amplamente conhecidas mundialmente, porque elas são utilizadas na apicultura. E como elas são manejadas em todos os lugares do mundo, elas têm mais conhecimento científico sobre elas. As abelhas apis melíferas, elas têm um ferrão bem afiado e venenoso, que libera no organismo do ser humano um veneno chamado de apitoxina. Essa apitoxina ela incha ao redor onde ferroa e também causa dores locais no local onde foi ferroado. Para falar sobre os investimentos iniciais, ou as vantagens e as desvantagens da meliponicultura, que é a criação de abelha sem ferrão, e da apicultura, que é a criação de abelha com ferrão, eu fiz algumas anotações e dentre elas está, na meliponicultura, uma caixa vazia, sem nada de abelha por dentro, ela está saindo aqui na minha região R$50. É essa caixinha de madeira que vocês podem ver aqui atrás, tá? Essas caixas de madeira estão sendo R$50. Uma caixa com um enxame, por exemplo, um enxame de Jupará, ela está saindo aproximadamente R$400 a R$500 aqui no Amazonas. E outras espécies também, como a jandaíra, que é a Melipona seminigra, ela também está saindo com um valor bem agregado, que é aproximadamente R$500 a R$700 uma caixa. E a maior vantagem dessa abelha é que nas abelhas sem ferrão você não precisa comprar EPI, você não precisa ter equipamentos para extrair o mel, você só precisa ter a força de vontade de querer iniciar a criação. Já na apicultura, uma caixa vazia com quadros, mais as 3 melgueiras também com quadros, está saindo R$362. Isso quando eu comprei essas caixas, tá? A luva apícola, ela você precisa investir R$30, um macacão R$229, um fumegador pequeno, bem pequeno mesmo, R$185 e as botas R$72. E esses são só os equipamentos de proteção e de uso contínuo que você vai precisar. Fora os equipamentos que você vai precisar para retirar o mel de uma forma bem limpa, tá? Produção de mel. A produção de mel na meliponicultura, uma caixa produz aproximadamente 3 litros de mel, isso sendo da Jupará, tá? Eu estou me baseando pela Jupará. Então ela produz aproximadamente 3 litros de mel. O valor aqui no meu município, ele está sendo 1 litro de mel, está saindo a R$70, R$80. E esse é um valor muito baixo para o nível de mel que as nossas abelhas produzem, as abelhas sem ferrão. Já na apicultura, uma caixa de mel ela produz aproximadamente 60 a 80 litros de mel. E o preço médio dela, se for vendido fracionado, pode chegar até R$50 ou 60. Mas se for vendido em litro, fica entre 17 a 25 reais. Curiosidades. Uma curiosidade muito interessante sobre as abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão, elas não colocam o mel
em favos, como é na apicultura. Elas produzem potezinho, elas fazem alguns potes de mel e lá elas colocam o mel e o pólen, também chamado de saborá. Muitas pessoas aqui na minha região acham que aquele pólen é o cocô da abelha, a fezes da abelha, mas não, aquilo é um recurso muito importante, que é o alimento proteico das abelhas. Elas produzem o mel para alimento energético e o pólen para alimento proteico. E da apicultura não, a apicultura ela produz o mel em favos, né? Elas fazem suas crias também nos favos. Na apicultura, a cria, o pólen e o mel vai no mesmo favo. Já na meliponicultura não, elas dividem todos esses materiais, todas essas coisas em locais diferentes, tá bom? Essas são as curiosidades. E aí, chegamos ao final do vídeo. Qual abelha que você teria coragem de criar? Qual abelha você prefere? Você prefere ser um meliponicultor ou um apicultor? Responde aí nos comentários que eu quero ver. E vou responder todos os comentários e todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a apicultura e meliponicultura. Beleza? Curte e compartilha o vídeo. Júlia Abelhinha na área.